lado. Opa, mas aquilo que eu falei, Jorge, nós temos que criar condições desse pessoal se revelar. Porque existe, por exemplo, um grupo de brasileiros fazendo pesquisas sobre a cura de câncer, de forma totalmente diferenciada dos padrões internacionais. Vamos incentivar agora, para incentivar isso, precisa de recurso. Sim. E as universidades não têm recurso. Mas elas já não recebem também mais 1% do ICMS paulista via FAPESP, organismos de fomento? Ainda, não vai esquecer o seguinte, esse pessoal das FAPEPs, etc., vão ter que vir também aqui. Porque a minha emenda abrange também eles. Sim. Porque o que ocorre é o seguinte, a tendência em qualquer tipo de administração é se formar teu grupinho. Sim. E não pode sempre o mesmo grupinho levar vantagem. Na hora que você abre a possibilidade de administração, começa a vir à tona. Por que sempre os mesmos viajam em bolsa de estudo para o exterior? Sim. Por que isso não é aberto? Quando eu questionei a caixa preta, eu questionei de uma forma mais abrangente. E eu lembro bem, Jorge, que no começo, isso aí para mim é uma missão. Eu comecei essa missão, a oposição achava que eu queria aparecer. E um dos membros era o seguinte: você tem bronca com o pessoal da USP porque você é formado pela PUC. Eu falei, eu vou contar um negócio para você. Eu tenho a honra e orgulho de ter sido delegado tributário da Grande São Paulo, quando era toda a Grande São Paulo. Eu mandava no pessoal do ITA, da Poli. Para mim, amigo, faculdade para mim quem forma é o profissional, ele sai em casa de pesquisa, ele põe a cara para bater, treino é treino, porque faculdade para mim é treino. Eu quero ver você ir no jogo. Sim. E tem uma famosa frase dita por esse deputado a respeito de uma pessoa que eu não vou citar o nome, que eu disse o seguinte: quem sabe faz, quem não sabe muitas vezes vai dar aula, porque ele tem um livrinho para explicar. Porque eu quero ver pôr a mão na massa. É mais ou menos você que gosta de futebol, como eu gosto também. Treino é treino. Jogo é jogo. Jogo é jogo. Deputado, ainda no tocante às universidades públicas paulistas, que vivenciam uma crise, se pode falar, porque elas se agigantaram, abriram novos campi. A gente cita aqui, por exemplo, os problemas na USP. Campus do Butantã, campus em Pirassununga, em Piracicaba, deixei por último por causa disso, ou seja, problemas sérios de implantação de um campus na Zona Leste, emanação de gases, aulas suspensas, ou seja, na hora da emergência o que fazer se não há recursos? Apesar que a USP tem um fundo que não é pequeno, ou seja, todas as pessoas que falecem não deixam herdeiros, os imóveis são passados para o patrimônio da Universidade de São Paulo. É uma coisa que você está me fustigando. Eu já no passado levantei algumas coisas nesse sentido, para saber o valor dos aluguéis. Existem algumas fazendas nesses acervos. Isso ainda tem que ser objeto de um outro tipo de discussão, sim, porque eu já levantei isso aí também, já questionei, já briguei. Porque o que acontece é que também, Jorginho, estão se realizando essas doações. Sim, né? Hoje ninguém quer dar nada para ninguém. O titular sempre. Sempre. Então, dentro desse contexto, Jorge, a saída é a retribuição pecuniária, sim, por aquilo que é dado de graça, para a gente preservar o direito da geração futura. Você colocou bem a necessidade de pesquisa, a necessidade de instalações. Depois não adianta você, de uma forma demagógica, criar uma universidade, uma faculdade aqui, outra faculdade lá, não. Você tem que criar de acordo com a necessidade. Sim. Mas como expandir o ensino? Esse é o desafio que eu coloco aqui, a experiência do deputado Vitor Sapienza, quando, por exemplo, não faz parte da nossa conversa, mas é só uma provocação. Eu tenho aqui uma notícia do Valor Econômico, dizendo que o FIES e o ProUni já respondem por 31% das matrículas nas universidades privadas. 5.300.000 matrículas em universidades privadas, 1.600.000 pagas com o FIES, o Programa de Financiamento Estudantil, ou ProUni, que é uma reciprocidade, não paga imposto e acaba pagando as mensalidades. Deputado, como fazer ampliar o número de vagas no ensino superior, dar um sol para muito mais gente,
ensino de qualidade e, ao mesmo tempo, aumentar a oferta nas universidades públicas. Ou seja, isso aqui é uma forma de carregar mais cérebros, mais talentos para a universidade, mas não o suficiente. Tem muita gente de fora e muita gente capaz, que poderia dar muita contribuição ao desenvolvimento desse país, deputado. Você sabe que, Jorge, eu fui um cara privilegiado. Eu estudei na PUC na época que o trânsito era mais fácil, eu não perdia tempo em todo essa locomoção, que hoje, coitado do estudante que frequenta o curso noturno, ele perde no mínimo 1h30, 2 horas só no trânsito. E agora eu vou jogar um probleminha, se tocou as universidades particulares. Vamos pegar os exames da OAB, hein? Bom, aí 90% de reprovação. Então qual é o objetivo dessas universidades? Então, você vai dizer que a faculdade não forma... Eu não critiquei. Aquilo que eu voltei e disse a você o seguinte: faculdade informa. Quem forma é o profissional. Agora, é vergonhosa o índice de reprovação da OAB. E se pegar e fazer o mesmo índice nas outras profissões, vão ter surpresas desagradáveis. Pergunta ao homem público, ao deputado Vitor Sapienza. Onde foi que nós erramos quando, num artigo, por exemplo, no Jornal do Brasil, o senhor cita a questão da educação, que está na linha de frente àquela juventude, que inclusive participa de protestos violentos, inclusive com quebradeira. Quebra-quebra não é a barbárie? Não é o recolhimento da educação? Ou seja, não existe educação onde tem quebra-quebra, deputado? Só para encerrar nossa conversa, fazer alguma digressão em cima de tudo da educação que falamos aqui. Você está tocando num assunto que eu queria sugerir a você, que você consegue mediar, o respeito ao mestre nas escolas. Tudo começa aí. Você começa a evidenciar que há necessidade de se pensar no nosso, não no meu. Porque aí você vai partir para quando você incendeia um ônibus que transporta a molecada para a escola à noite. Está prejudicando quem? Não está prejudicando o dono da empresa de ônibus. Ele tem seguro, Você está prejudicando a comunidade. Quem mais precisa então nós temos que começar a criar condições do pessoal pensar em nós, não em pensar somente em mim. Mas eu quero participar com você num debate. Eu não sou experto na área de educação. Porém, tem uma coisa, Jorge. Outro dia eu estava olhando, eu trabalho, Jorge, já vai fazer 65 anos que eu trabalho, Jorge. Tem que ter um pouquinho de experiência. Né, deputado? Ao menos de transmitir um pouquinho. Porque eu queria falar para você o seguinte: por que você não para? Eu falo, eu vou ser sincero, eu não posso parar, porque essa experiência eu não posso levar dentro do túmulo. Eu tenho que transmitir para alguém que tenha condições de melhorar um pouquinho do muito que eu sei. Deputado, só para encerrar, dizer que a universidade pública privilegia os mais dedicados, os mais preparados, pode até ser verdadeiro. No entanto, fica muito nítido que o dinheiro está sendo aplicado no ensino superior, beneficiando quem não precisa tanto de ajuda. Está faltando na base, no ensino público, onde a carência se faz presente. Sem dúvida alguma. Nós temos que resgatar isso aí, não é, deputado? Eu gostei do que você falou, nós. Você não disse vocês, porque ontem eu participei de um debate sobre meio ambiente e fui aprender um pouco. Pessoal, mas o que você quer aprender? Eu acho que enquanto a gente tiver sede para aprender, a gente está vivendo, né? Sim. Voltaremos ao tema. Muito obrigado por sua entrevista, deputado Vitor Sapienza. Eu que agradeço, Jorge, essa oportunidade de mais uma vez participar de um programa inteligente e participar de um entrevistador também inteligente. Obrigado. Esse é o deputado Vitor Sapienza, do PPS. Você ficou por dentro da política. Muito obrigado por sua audiência.